Meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, eu saúdo-vos com a gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com grande alegria e satisfação poder compartilhar convosco mais uma vez as lições bíblicas deste terceiro trimestre. A nossa lição de número 4, a construção do templo enfrentou oposição. As nossas lições é uma edição especial da CPAD. Sejam todos bem-vindos, que Deus em Cristo vos abençoe ricamente para a glória do seu nome. As lições bíblicas, ela tem um tema principal: os princípios divinos em tempos de crise, a reconstrução de Jerusalém e o avivamento espiritual como exemplos para os nossos dias. Certamente, esta lição tem trazido para todos nós um alvo, um objetivo de crescimento espiritual, cujos exemplos muito nos fortalece e clareia o conhecimento, o nosso entendimento para este crescimento. Glória a Deus por isso. A leitura bíblica em classe, Esdras capítulo 4, versículo 7, versículo 9, versículo de 11 a 13, versículo 15, versículo 16, 21 a 24. O nosso texto áureo, ele traz uma grande lição para nós. Texto áureo: assim edificamos o muro, e todo o muro se cerrou até sua metade, porque o coração do povo se inclinava a trabalhar. Todo crescimento, todo desenvolvimento, ele deve-se à disposição do coração. Deus trabalha no coração, Deus desperta o coração. Então, todo o povo estava com o coração despertado para trabalhar. Por isso que houve um início, um desenvolvimento extraordinário. Não podemos esquecer que é muito fácil começar, é muito fácil iniciar. No começo é uma maravilha, mas nesta lição nós vamos aprender um grande exemplo, a termos resistência para continuar fazendo a obra de Deus. Nossa verdade prática: se confiarmos verdadeiramente em Deus, venceremos todas as resistências do maligno. Todas as pessoas que fazem a obra de Deus, todas as vezes que você propõe a realizar algo para Deus, você vai encontrar oposição. E uma das grandes resistências é a resistência maligna. O maligno lhe tem resistido, o maligno tem investido para interromper o trabalho do Senhor, o crescimento, a sua dedicação nas coisas de Deus. Por isso, é necessário, meus irmãos, confiarmos em Deus. A nossa confiança em Deus é a arma poderosa para enfrentar as resistências do maligno. Os tópicos desta lição: primeiro tópico, os alicerces do templo são lançados. O segundo tópico, os samaritanos opõem-se à construção. Terceiro tópico, como se explica a falta de resistência dos judeus. Quarto tópico, a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Então aqui nós encontramos esses 4 tópicos em que norteiam a nossa lição bíblica, a lição de número 4. Introdução
após a restauração do altar. Esdras capítulo 3, versículo 2, versículo 4. Amados, a vida espiritual dos judeus que haviam retornado do cativeiro seguia o que estava prescrito na lei de Moisés. Somente esperava o momento de iniciar a reedificação do templo. O primeiro tópico, os alicerces do templo enfrentou oposição. Depois que os materiais para a construção do templo chegaram, segundo a concessão feita pelo rei Ciro da Pérsia, Zorobabel e os que haviam voltado do cativeiro lançaram os alicerces do templo. Está lá em Esdras capítulo 3 e o versículo de número 8. O lançamento dos alicerces foi celebrado com uma solenidade. Os sacerdotes já aí paramentados com trombetas e os levitas, filhos de Asaf, com saltério, para louvarem ao Senhor, conforme a instituição de Davi, rei de Israel. Então, após a construção, o alicerce, eles louvaram a Deus. Tiveram um início maravilhoso, um começo abençoado. O despertamento pentecostal que chegou ao Brasil em 1911 trouxe consigo uma verdadeira renovação da doutrina da Igreja de Deus, que pode ser simbolizada pelo templo de Deus. Está escrito em 1 Coríntios, capítulo 3 e o versículo 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus que sois vós é santo. Há muitas ideias, há muitas doutrinas e ensinamentos por aí que diz que o templo é o corpo físico e que os cuidados devem ser na nutrição. Mas o templo refere-se à vida como um todo, à vida espiritual do crente, e que os cuidados, eles devem ser os cuidados espirituais. A prioridade são os cuidados espirituais. A Bíblia diz, buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, o que destrói o corpo, o que destrói o templo do Espírito Santo? São os atos imorais, são os atos pecaminosos, é a vida moral que deve estar equilibrada, a vida espiritual que deve estar centrada nos princípios bíblicos da palavra de Deus. Então, quais são os cuidados espirituais para que o nosso templo, o templo do Espírito Santo, que é o nosso corpo, seja preservado? O jejum, a oração, a vigilância, os cuidados básicos em que a Bíblia Sagrada, ela nos orienta, ela nos ensina, a Bíblia Sagrada. Então, os cuidados do corpo faz parte da higiene, claro, os cuidados do corpo, mas a vida espiritual em primeiro lugar. Não adianta você ter todos os cuidados na nutrição, na alimentação, quando a sua vida moral e espiritual está em ruína. Então, os princípios bíblicos do Novo Testamento, da Nova Aliança, não coloca como prioridade a nutrição biológica, a nutrição para o corpo físico. Os princípios bíblicos em que Paulo escreveu aos Romanos, no capítulo 10, onde Paulo escreveu também aos Colossenses, capítulo 2 e 16, os princípios em que não é o comer. E Jesus falou que o que contamina o homem não é o que entra, mas o que sai. Porque o que sai são princípios estabelecidos na vida moral e na vida espiritual. Então, todo cuidado, quando esta lição ela traz o ensino da reconstrução do templo em Jerusalém, aplica-se para nós a reconstrução da nossa vida espiritual.
Glória a Deus. Então os alicerces do templo são erguidos e o povo celebra o lançamento com uma reunião solene. Vamos observar, queridos irmãos, o segundo tópico. Os samaritanos opõem-se à construção. Primeiro subtópico, entre os moradores da terra estavam os samaritanos. Quando Nabucodonosor ele levou os judeus cativo para a Babilônia, quem ocupou a terra de Judá foi os samaritanos. Os samaritanos são descendentes dos assírios, são descendentes daquela mistura de gente que o rei da Síria tinha deslocado para a cidade de Samaria com os israelitas. Aí nós temos uma grande lição. Mistura de gente. Israel, lá em Números, capítulo 11, sofreu grandemente porque foi influenciado pela mistura de gente. Eles incentivavam a recordação de Israel lá na terra do Egito. E esta mistura incentivava os judeus a murmurarem contra Deus, contra o Senhor. Então nós encontramos aqui essa mistura. Os samaritanos não incentivavam, mas opunham-se. Eles estavam se opondo à reconstrução do templo. De que maneira eles estavam se opondo à reconstrução do templo? Os samaritanos tentam frustrar a construção do templo. Esdras capítulo 4, versículo 4 e o versículo 5. A maldade dos samaritanos levou-os a enviar uma carta ao rei da Pérsia contendo acusações mentirosas contra os judeus. Ou seja, através de boatos, eles conseguiram interromper a reconstrução do templo. Cuidado, vigilância, resistência espiritual, porque quando os inimigos eles se armam para interromper o seu crescimento espiritual, a sua dedicação na obra de Deus, ele usa também os boatos. Através dos boatos, enfraquecer você, interromper a sua reconstrução, o seu desenvolvimento, o seu crescimento espiritual. Mas nós temos uma outra lição. O rei que recebeu aquela carta não conhecia bem o assunto e mandou parar a obra. Todo líder que lidera baseado em boatos, ele terá uma liderança fracassada, uma liderança prejudicada. Então, há pessoas que não tratam você como deveria tratar, porque trata você baseado em boatos. Então, o líder, ele não deve continuar quando não tem os fatos. Ele não pode se basear em boatos. Isso é uma grande lição para a nossa vida espiritual. Silencie quando você não tem os fatos. Não prossiga quando só tem boatos, porque os boatos, eles interrompem o crescimento e o desenvolvimento espiritual do crente. Os samaritanos, que estavam entre os moradores da terra, se opõem à construção do templo. Terceiro tópico. Como se explica a falta de resistência dos judeus? Todo crente ele tem que ter resistência. Ele tem que ter resistência diante do desânimo. Ele tem que ter resistência diante dos embaraços que surgem para interromper o seu crescimento espiritual. Os judeus deveriam ter ido ao rei da Pérsia para assegurar a construção. Porque a ordem de construir o templo
tinha sido dado pelo Deus dos céus, através do rei Ciro, que assinara o decreto para a construção do templo. Mas o que estava acontecendo? Os judeus deveriam ter recorrido a Deus, pois toda a história dos judeus é rica de exemplos de como Deus ajudou o seu povo em tempos difíceis. Vejamos alguns exemplos. Segundo Reis, capítulo 19, quando a Síria ela se levantou contra o rei Ezequias e Deus deu vitória, destruindo. Judá foi cercado pelo exército do rei da Síria, que queria levá-los em cativeiro. Deus feriu o arraial dos assírios. Também nos dias do rei Josafá, ameaçados pelos amonitas e pelos moabitas, os habitantes de Judá pediam socorro ao Senhor. Deus guerreou por eles e sem terem que lutar. Então esse conhecimento que os judeus tinham, o testemunho vívido, a experiência que eles tinham da grandeza de Deus, de grandes livramentos que Deus tinha feito na vida dos judeus. Mas existem problemas espirituais que as lembranças, elas não são suficientes. O motivo da falta de resistência dos judeus era de ordem espiritual. Zorobabel, o chefe político do povo judeu, até então tinha confiado em sua própria força. Josué, o sumo sacerdote e líder religioso do povo, estava com suas vestes manchadas. Então nós temos aí um problema administrativo e um problema religioso. A confiança de si mesmo e as roupas manchadas. Glória a Deus. Aqui nós temos uma grande lição espiritual. Quando há manchas em nossas roupas, ou quando há autoconfiança, a vida espiritual é interrompida. O crescimento ele é interrompido. Vamos observar aqui no livro de Zacarias. Glória a Deus. Zacarias, capítulo 3. Ora, Josué, vestido de vestes sujas, estava diante do anjo. Então, falando, ordenou aos que estavam diante dele, dizendo: tirai-lhe estas vestes sujas. E a ele lhe disse: eis que tenho feito com que passe de ti a tua iniquidade, e te vestirei de vestes novas. Então havia um problema espiritual, por isso faltava a resistência dos judeus. Quando a nossa vida espiritual está comprometida, então o inimigo começa a enfrentar. O mundo, o pecado, a frieza espiritual começa a sucumbir à nossa vida espiritual. Começa a interromper o nosso crescimento espiritual. Precisamos ter a vida consagrada, arrependimento sincero, vestes limpas, vestes lavadas e uma confiança em Cristo e uma confiança total em Deus. Porque a Bíblia diz que os que confiam no Senhor serão como monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Então a tua confiança deve estar em Cristo Jesus, deve estar em Deus, e não deixar suas vestes ficarem sujas, e não acumular erros, desajustes, e não se conformar com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa,
agradável e perfeita vontade de Deus. O apóstolo São Pedro, na primeira carta, no capítulo 2, ele aconselha, deixando toda malícia e fingimento. Glória a Deus. Então, o conselho do apóstolo Pedro é deixar, largar, ser lavado pelo precioso sangue de Cristo e ter resistência contra as resistências do maligno. Os judeus não resistiram à oposição dos inimigos e param a reconstrução do templo. Queridos, a quarta lição: a reação dos samaritanos quando os judeus cessaram a obra. Claro que quando há interrupção no crescimento da nossa vida, o que vem é tristeza, desconfiança, começa esmorecimento espiritual. Então, o povo tinha ouvido falar de que Deus do céu estava do lado dos judeus, ajudando-os. E agora? Onde estava seu Deus? Agora vem a alegria dos samaritanos. Os inimigos dos judeus regozijavam-se grandemente. Porém, o gozo de ímpios é de pouca duração. Você sabia que tem pessoa que se alegra com a tua derrota? Tem pessoa que fica feliz quando vê você acabrunhado? Tem pessoa que fica satisfeito quando não vê você na igreja? Não vê você servindo a Deus? Não vê você atuando na obra do Senhor? É isso que Satanás quer. Os samaritanos representam a obra do inimigo. As pessoas que estão sendo usadas por Satanás para não ver a tua prosperidade, para não ver o teu crescimento espiritual. E quando você para, e quando você encruza os braços, e quando você recua, eles ficam alegres. Mas eu creio, a alegria dos inimigos tem pouca duração. Veja aí a letra A, o gozo dos filisteus que haviam prendido Sansão terminou em tragédia. Letra B, a alegria dos sacerdotes que alugaram Judas para trair Jesus foi de curta duração. Eu quero dizer que a alegria do teu inimigo é de pouca duração. Mas a tua alegria será permanente. A tua alegria será exuberante, abundante, porque é Cristo que fará isto na sua vida. Então não deixe os samaritanos interromper o teu crescimento espiritual, o teu desenvolvimento, a reconstrução da tua vida espiritual. Observe o desânimo dos judeus. Passado algum tempo, acomodaram-se com a situação e não lutaram pela continuação da construção do templo. Deixaram-se dominar pelo desânimo. Querido irmão, querida irmã, quem sabe você está sendo levado pelo desânimo. Está sendo vivendo uma vida triste, vivendo uma vida sem visão, sem perspectiva, sem ânimo, sem coragem, porque aquilo ou outras coisas mais interromperam a construção da tua vida espiritual. Os samaritanos se levantaram, os inimigos se levantaram para deixar você triste por uma palavra que alguém falou, por alguma coisa que alguém fez que te desmotivou, que deixou você para trás, que deixou você aflito, aflita e sem ânimo para servir na obra de Deus. Através dessa lição, seja encorajada, seja encorajado para servir na obra de Deus, para trabalhar, para fazer a reconstrução, contribuir na reconstrução da sua vida espiritual, do templo do Espírito Santo, que é você. Então não deixe o desânimo lhe deixar para baixo. O desânimo
é uma das mais eficazes armas usadas por Satanás contra o crente. Perceba, uma das grandes armas que Satanás tem lutado nesses últimos dias é com o desânimo. O desânimo na vida de obreiros, na vida de membros comuns, na vida de cantores, na vida de pessoas que eram tão dedicadas nas concentrações, na consagração, no círculo de oração, e o desânimo tirou, e o desânimo enfraqueceu, deixou essas pessoas para trás, deixou essas pessoas sem tomar atitudes de consagração, de desenvolvimento, de reconstrução. Falta-lhes atitudes, falta-lhes disposição para fazer algo para Deus. Mas eu quero dizer que Deus conta com você. Mas eu quero dizer que você é um escolhido, é uma escolhida para servir no santo ministério, no evangelho da graça de Deus, na seara, na obra do Senhor aqui na terra. Não desperdice o tempo, não jogue fora o tempo, não jogue fora o talento que Deus lhe concedeu. Você tem um talento glorioso e você sabe qual é. Deus quer você na sua obra, incentivando outros, despertando alguns, consolando o povo de Deus, fazendo a obra com amor, com entusiasmo, com alegria, glória a Deus, e não permitir que os samaritanos interrompam a reconstrução. Não permitir que as coisas malignas, a resistência do maligno, venha desmoronar, interromper a tua jornada, o teu desenvolvimento espiritual. O desânimo dos judeus, reação dos judeus. Temos a letra A, a letra B e a letra C. Alguns conformaram-se pensando que talvez ainda não era a vontade de Deus construir o templo. É isso que acontece muitas vezes. Há crentes que acham que não é o tempo ainda. Não, irmão, não é o tempo ainda de eu fazer a obra de Deus. Não é o tempo de eu realizar algo para o Senhor. Estou esperando o tempo de Deus. Assim era o pensamento de alguns judeus quando foi interrompido a reconstrução baseado em boatos. Veja a letra B. Outros aproveitaram a interrupção da obra para dedicar-se às suas próprias casas. Outros deixaram de contribuir para a casa de Deus. Tem acontecido isso em muitos crentes, deixaram de contribuir com a obra de Deus. Estão preocupados com os seus negócios. Esqueceram o círculo de oração, o culto de doutrina, não querem escola bíblica. As coisas da sua vida, a sua casa, o seu emprego, as coisas desta vida são mais importantes, são prioridades. O tempo todo na casa, o tempo todo nas coisas materiais, e esqueceram das coisas espirituais, abandonaram o trabalho do Senhor. Precisamos dosar, precisamos ter sim as nossas obrigações familiares, as nossas obrigações do emprego, da casa, mas não podemos abandonar a obra de Deus. Temos que priorizar o reino de Deus, a obra de Deus, as coisas divinas, porque são elas que nos dão sustento, sustentabilidade, resistência contra as resistências do maligno. Veja a letra C. Talvez alguns judeus sinceros estivessem tristes e buscassem a Deus em oração, pedindo solução para a dificuldade, de modo que o templo pudesse continuar a ser construído. Tinha, sim, certamente, alguns judeus orando. Foi interrompido por boatos. Os samaritanos se levantaram, mandaram cartas para o rei da Pérsia, com boatos, com acusações contra os judeus, e atrapalhou, interrompeu a reconstrução do templo. Mas tinha, sim, judeus orando,
buscando a Deus em jejum, crendo que Deus é fiel, que Deus é poderoso para agir e tomar a solução, resolver o problema daquela situação difícil. E assim você deve fazer: orar, consagrar, buscar a Deus, e certamente Deus vai te ajudar na reconstrução. A oposição dos inimigos fez com que os judeus abandonassem a reconstrução do templo. Eu quero dizer, nunca abandone a obra de Deus. Tenha resistência. E a arma poderosa para esta resistência é a nossa confiança em Deus. Continue confiando e esperando. E Deus certamente vai agir poderosamente na tua vida. E a tua vida espiritual será sempre reconstruída para a glória de Deus. Deus abençoe.